Um outro problema que o cidadão enfrenta com relação ao transporte público, Geórgia, Saulo Spinelli, ouvintes aqui da 98 FM. Hoje pela manhã teve uma reunião lá na STTU, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, para discutir a situação de 5 linhas que serviam o bairro das Rocas, na zona leste de Natal. Teve uma confusão maior do mundo porque 5 linhas, que são as linhas 46, 51, 52, 54 e 46, deixaram de ir até o bairro das Rocas. As empresas de ônibus, no meio daquela crise de segurança, Geórgia, no mês passado, decidiram encurtar o itinerário. Em vez de ir até as Rocas, vão só até a Ribeira e voltam. Isso gerou uma indignação dos usuários lá das Rocas. Eles estão, inclusive, planejando um protesto para amanhã de manhã. Vão sair encaminhada do terminal rodoviário ali, do terminal das Rocas até a STTU para protestar pela volta dessas linhas para o bairro das Rocas. E hoje teve uma reunião lá na STTU, reunindo representantes das empresas, reunindo usuários e 3 parlamentares que estão aí engajados nessa questão. O deputado estadual Baldo Fernandes e os vereadores Herbert Sena e Eribaldo Medeiros. Eles foram para lá para cobrar que essas linhas voltassem. Saíram de lá sem resposta para a volta das linhas e com uma notícia ainda pior. Durante a reunião, o Seturne falou que não tem a menor condição de voltar a operar essas linhas até o seu itinerário completo e ainda disse que se a Prefeitura do Natal não aumentar a tarifa ou não pagar nenhum tipo de subsídio para as empresas de transporte público ou não fizer a licitação que vai trazer um novo desenho para o transporte da cidade com um equilíbrio econômico-financeiro, as empresas de ônibus vão começar a reduzir os horários de operação. Em vez de ir até às 23 horas, vão reduzir para 10 da noite, 9 da noite, até a receita caber dentro da despesa que as empresas de ônibus têm. Eles reclamam que, olha, o diesel subiu, que tudo subiu, o salário de motorista subiu e a passagem é a mesma desde 2019. Com um agravante, o número de passageiros transportados, eu inclusive fui pegar esse dado hoje, PECAP, né, que chama esse índice, caiu absurdamente. Em 2012, a média de passageiros diários transportados aqui em Natal era de 350 mil passageiros por dia. Ontem, segundo o dado que eu apurei, o número de passageiros transportados foi 179 mil, ou seja, caiu pela metade em 10 anos o número de passageiros transportados. Tudo isso faz com que as contas das empresas sejam estranguladas. Eles dizem, Geórgia, que não tem condições não só de não operar essas linhas nas rocas, mas também vão começar a cortar horário. Hoje estou afiada para fazer pergunta. Eu queria saber quem foi que deu esse dado do número de passageiros, porque a gente precisa saber quem controla as informações, se é o poder público ou se é o sindicato das empresas de ônibus. O que me parece, dentro das discussões que eu venho acompanhando isso, eu sou repórter há 20 anos e há 20 anos essa situação do transporte não se estabiliza aqui em Natal pelo simples fato de não haver uma licitação do transporte estabelecendo regras para todos nós, do usuário ao poder público, às empresas, estabelecendo o que é direito e o que é dever. E aí a gente tem muita dificuldade de entender essa operacionalização do sistema de transporte que está completamente precarizado para todos. Você não tem um usuário satisfeito com o sistema de transporte, não tem uma empresa de ônibus satisfeita com os resultados que são colocados dentro desse fluxo de passageiros. E aí, o que está acontecendo é que as empresas estão colocando dessa forma, olha, a gente vai reduzir, estão comandando o sistema. Quem está determinando o que faz, como faz e quando faz, é o ente privado e não o ente público, que vai chegar e vai dizer, olha, temos aqui a determinação dessas linhas, precisa atender a população nesses horários, e quem atende aquela linha que passa na Prudente de Moraes, na Salgado Filho, que tem muito passageiro, também precisa atender a linha das Rocas, que não tem tantos passageiros, numa condição normal de segurança, que eu estou colocando, para haver essa compensação. Não existe só o ganha-ganha. Existe o ganha, que tem que ser maior do que o perde. Mas a linha, o direito ao transporte público, ele não se estabelece diante da localização da moradia do cidadão. Verdade. Onde ele estiver, ele tem o direito de se locomover pela cidade. E uma linha compensa a outra. E uma linha vai fazer compensando a outra. Agora,
Por isso que é um Quem sistema, faz né? isso? Quem faz isso? A Prefeitura do Natal. Ou deveria fazer, né? Que precisa tomar essa responsabilidade. Não é possível que não vai haver um gestor da capital potiguar que tenha condição de fazer uma licitação do transporte. É inacreditável que a gente vem passando por isso há 20 anos, e aí chamo também os órgãos de controle, chamo também os órgãos de fiscalização, a Câmara Municipal também, na última licitação, que é correto, essa é uma prerrogativa do Executivo, licitar o sistema de transporte. Enviou o projeto para a Câmara disse, epa, aqui não. Essa aqui não é nossa responsabilidade, é a Prefeitura, a gente vai fiscalizar essa licitação. E isso vai sendo adiado e o problema vai se agravando. Antes da pandemia, em 2019, eram 577 ônibus em 96 linhas. Hoje, são 360 ônibus em 64 linhas. Essa diante da pandemia para cá. E quando tem, né? Porque nessa situação vai reduzir as linhas, mudam as linhas e o cidadão tem sofrido muito com essa irregularidade no sistema. É verdade, Jorge, você está coberta de razão, concordo com tudo que você falou. Eu acho que a população está começando a ficar cansada dessa omissão da Prefeitura do Natal em resolver esse problema. Constitucionalmente, a gestão do sistema de transporte público é competência do município. E eu acho que a Prefeitura do Natal tem se omitido desse debate, né? E acaba terceirizando a gestão do sistema para o Seturne, para as empresas de ônibus, quando na verdade as empresas são operadoras. Quem tem que ter a gestão, quem tem que ter o comando é a STTU, é a Prefeitura, ela que tem que dizer as regras, ela que tem que dizer de onde é que vai vir a receita, ela que tem que dizer como é que funciona, e não o contrário. Hoje a STTU anunciou aí que vai multar essas empresas por não estarem completando o itinerário, mas a gente precisa de uma ação realmente mais efetiva. Primeiro que muitas vezes essas multas a gente não vê elas realmente sendo aplicadas, né? Se anuncia que vai multar, mas a multa realmente não é aplicada, mas a gente não quer saber disso. Eu quero saber, na verdade, de solução para o problema. É preciso que se apresente urgentemente um novo desenho do sistema de transporte público de Natal, porque é uma unanimidade entre os especialistas, entre os empresários, a própria prefeitura, técnicos da prefeitura, de que o sistema de transporte público de Natal tem um modelo obsoleto, inclusive de desenho de linhas. O modelo de transporte de Natal é pensado para uma Natal de 40, 50 anos atrás. Natal mudou e o sistema de transporte precisa acompanhar essa evolução. E aí a prefeitura, que deveria liderar esse debate, infelizmente se omite. O prefeito Álvaro Dias, na leitura da mensagem anual à Câmara, prometeu que nesse primeiro semestre ia apresentar, né, um estudo que foi contratado pela prefeitura para justamente esse novo modelo do transporte. É para ontem que esse estudo seja apresentado e que esse novo modelo seja colocado em prática, porque o usuário não aguenta mais. Eu conheço gente que tá fazendo, sabe o quê? Já comprou um capacetezinho e agora tá andando só de Ubermoto, né? Acaba fazendo cotinha com os amigos para dividir carona, porque o transporte público não funciona. O desgaste do trabalhador de não conseguir chegar no horário, de ter que se explicar pro chefe, pro patrão, de imagina o sofrimento que é você tá num ponto de ônibus. E a falta de comunicação. Muitas vezes você vai pra parada, não tem mais ônibus. Olha, a partir de hoje não tem mais aquela linha. Há anos, décadas até morei em São Paulo, naquela época você já chegava, você tinha um horário que o ônibus ia passar na parada. Isso. Se dissesse assim, não, o ônibus da linha tal vai passar daqui a 20 minutos, você sentava, você ia fazer um lanche, resolvia alguma coisa ali perto, comprava um negócio numa farmácia. Tem que ter a tecnologia, esse tipo de inovação. Hoje no celular a gente consegue mapear o ônibus pelo GPS para saber. Essa modernização custa dinheiro, as empresas dizem que a tarifa não cobre e, por outro lado, não tem nenhuma licitação dizendo qual o tipo de melhoria que vai ser implementada. Infelizmente, as duas últimas licitações que foram feitas deram deserto, né? Então, acho que tem que se analisar também esses pontos. Por exemplo, recentemente quem fez licitação foi a Prefeitura de Belém, também, que deu deserto. Então, acho que tem que se pensar no modelo com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público do Estado, que torne mais viável para que esse transporte possa. Agora, o modelo é execuível também, sabe, Saulo? Porque não adianta você ter mas todos os ônibus prático. Agora tem que ter ar-condicionado. Gente, custa dinheiro. Isso, acho que tem que ser. O usuário não quer isso, dizer. O usuário não quer esse nível de sofisticação no transporte. É isso mesmo que eu estou tentando dizer, Tiago, que precisa ter um modelo execuível, prático para o cotidiano, que nem a gente possa ir ao céu nem tanto à terra, mas que as pessoas possam se locomover. A gente também fez contato com a STTU em relação a isso e
Tasso informou que a STTU não autorizou nenhuma modificação de itinerário ou de terminal. Está fiscalizando e multará as empresas que não cumprirem as rotas como estão previstas